capítulo de número 7 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 24, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Ler a Bíblia alimenta, porque lendo a Bíblia Sagrada, nós aprendemos a grande lição de temer o Senhor. Deuteronômio, do capítulo 17, verso 19, há uma recomendação bíblica para que nós leiamos a palavra para aprender a temer o Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, parece que é, estava ali o Saul oferecendo sacrifício sem ordem de Samuel. Samuel diz: olha, Deus está mais interessado na obediência do que no sacrifício, e é melhor obedecer do que sacrificar. A precipitação de Saul recebeu esta palavra do Samuel naquele dia, quando ele precipitadamente oferece o sacrifício antes do seu líder espiritual dar a ordem, a determinação. Quando olhamos para João 14, verso 15, Jesus disse que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. O amor a Deus faz nós obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. E quando olhamos para mais um versículo na Bíblia, Mateus 7, 21, o Senhor Jesus conversando com algumas pessoas, ele disse: olha, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está dos céus, esse sim, aquele que faz a vontade. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos isso: amar a Deus, cumprir os seus mandamentos, ler o livro para aprender a temer, e também esperar no Senhor na obediência, para receber a bênção, o fogo divino na nossa vida. Daí vem o profeta Isaías, do capítulo de número 28, versículo 16, e ele diz que nós temos uma rocha inabalável. Olha, eu não pensava que Isaías capítulo 28, 16, tivesse a profundidade como tem esse versículo. É muito forte. Isaías 28, 16, ali fala que nós temos uma rocha inabalável. E depois em Salmo 18, 31, Deus é a nossa rocha firme, em quem nós firmamos os nossos passos. Glória a Deus. Agora nós viemos para o texto, para pensarmos um pouquinho nesse texto que nós lemos aqui. Na verdade, o texto que nós lemos do capítulo 7, versículo 24 até o 27 de São Mateus, é o fim do Sermão do Monte, que foi aplicado para ser cumprido. Era a aplicação dos ensinos de Jesus na prática da palavra. O Sermão do Monte começou no capítulo 5, e o versículo 1 deste mesmo evangelho, aí sendo discorrido pelo menos 111 versículos desta Bíblia corrigida, de uma versão diferente, pode aumentar ou diminuir um pouquinho, mas 111 versículos. Quando Jesus subiu ao monte, e assentado lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Beatitudes, ele abriu a sua boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Falou das bem-aventuranças, bem felizes são aqueles que choram, porque serão consolados.
bem felizes, ou bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, e assim por diante. Bem-aventurados os pobres de espírito. Um monte de coisas, uma série de coisas Jesus ensinou já no capítulo 5 e o versículo 1. Pois ele vem para o capítulo 6, continua ensinando, e entra no capítulo 7. Este é o Sermão do Monte. Agora, no capítulo 7, quando está terminando o capítulo 7, ele vem trazer a doutrina fundada nesse texto inteiro, para que todos recebam a aplicação daquilo que foi ensinado. No versículo 24 e 29, ele está fazendo a aplicação da verdade que ele ensinou. E ele está falando, então, alguma coisa que nos orienta muito aqui, que nós estamos iniciando este pequeno comentário. Quando você olha para Lucas, que também escreveu esta parábola, ou dos dois alicerces e essas comparações, você vai ver que o objetivo de Lucas e o objetivo de Mateus não muda nada, é o mesmo objetivo, porque o objetivo deles era levar toda a multidão que ouvia Jesus diariamente, que ouvia Jesus no Mar da Galileia, ouvia Jesus em Jericó, ouvia Jesus em Cafarnaum, ouvia Jesus em Magdala, ouvia no deserto, ouvia nas margens do Jordão, era levar o povo à obediência da palavra que o Senhor Jesus Cristo ensinava. Glória a Deus. Claro que Mateus estava junto, quase todos os locais estava junto como um dos principais, dos 12, mas Lucas não, Lucas escreveu depois, mas ele reiterou o que estava escrito também pelo seu amado companheiro de evangelho, que era o Mateus. Glória a Deus. Quando estava olhando esse texto, eu aprendi aqui algumas coisas. Jesus traz no início da conversa, duas possibilidades bem definidas para edificar. Você quer edificar? Você quer construir uma casa? Você quer edificar uma construção, um prédio? Então existem duas possibilidades. Você poderá escolher a edificar sobre a rocha e pode escolher edificar sobre a areia também. Você é que vai escolher onde vai edificar. É atitude pessoal, ou uma boa atitude, ou uma péssima atitude, uma atitude prudente, ou uma atitude louca, uma atitude sábia, ou uma atitude tola, mas a atitude é nossa. Claro que eu preciso e quero construir, eu desejo construir, mas Jesus dá duas possibilidades. Onde você quer edificar? Como você quer edificar? Jesus está interessado em ensinar nós sobre isso. Glória a Deus. Mas também ele discorre outras coisas que eu achei aqui no texto, só para ajudar os irmãos a pensar e entender melhor o texto. Ele fala de duas classes de pessoas, que é o homem imprudente que edificou sobre a areia, e ele fala do homem prudente que edificou sobre a rocha. São duas classes de pessoas. Ele também fala de duas qualidades de alicerce. Um alicerce na rocha, seguro com qualidade, e um alicerce na areia, sem qualidade, na areia movediça. Mas ele fala também de dois resultados: o resultado bom daquele que soube edificar, e o resultado ruim daquele que não teve sabedoria, ou não teve responsabilidade para edificar. Mas quando nós olhamos mais à frente, ainda no fim do versículo, no fim ali do versículo 28 e 29, cheguei nem ler ainda o versículo 29, mas ali tem duas classes também de mestres, de ensinadores, de pregadores. Aquele que ensina como quem tem autoridade, e aquele que ensina como os escribas. Ali no versículo 29 diz, portanto, verso 28, aconteceu que concluindo Jesus este discurso, esse sermão do monte, a multidão se admirou da sua doutrina,
porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Diferenciou ali também duas classes de ensinadores. Mas olhando mais à frente um pouco, eu dei uma lida no sermão inteiro para me ter uma ideia, e é muito pouco tempo para comentar bastante coisa em cima desse texto. Mas Jesus fala ainda de três forças que vêm de uma forma contrária à casa. Uma forma contrária. Quando você está lendo aqui, você vai ver chuva. Chuva deu nas casas, vem de cima. Depois vem os rios bater na casa, vem de baixo, água. E depois sopraram os ventos das laterais, de cima, de baixo e das laterais. São três caminhos que vem o problema. Três formas de atuação do mal contra a casa, ou contra a nossa casa. Glória a Deus. Coisa tremenda. Eu olhando para esse capítulo ainda, eu estava observando que Jesus ainda fala de três contrastes. O primeiro contraste, ele fala do caminho largo e o caminho estreito. Está tudo dentro do capítulo. Depois ele fala da árvore boa e da árvore má. E agora ele fala, por último então, dos dois fundamentos. Fundamento na areia e o fundamento na rocha. Mas nós precisamos começar a construir. Nós precisamos primeiro desejar construir. Depois nós precisamos construir e saber onde nós estamos construindo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, estes fundamentos falam da nossa fé. Ele fala também da nossa família, no que ela está alicerçada. Fala também do nosso ministério, no que está alicerçado. Fala também da nossa vida espiritual particular. Meu ministério individual, os irmãos que pregam, que ensinam, que louvam, os irmãos que têm uma responsabilidade. Fala dos fundamentos que seguram esta casa, seguram este edifício. E Jesus queria dar uma lição. Então ele começa a se basear nas construções da época, usando a realidade do momento para dar uma grande lição. As casas na Palestina eram construídas, naquela região especialmente, com tijolos feitos de barro e eram secados ou secos no sol. Secava no sol. Elas também poderiam ser construídas no sulco dos rios. Chovia um pouco e ficava o resto do ano sem chuva. Secava os rios. E ficava aquela areia bonita, linda, que lugar para as crianças brincar. Se fosse hoje, jogar, pular, correr, aquela areia linda, planinha, muito bonita, mas era o sulco do rio. Contrapartida também tinha os penhascos, a encosta dos montes, dos perais, das rochas, estava por ali. E as pessoas que migravam para esta região, chegavam para edificar as suas casas. E ao chegar ali, eram enganados, eram atraídos por um chão bonito, parelho, plano, mas era areia movediça. E se eles tivessem vontade de edificar a sua casa sobre a areia, eles faziam com facilidade. Era poucos trabalhos e a casa estava pronta. Mas se eles quisessem fazer a sua casa com alicerce na rocha, eles precisavam achar a pedra, achar o fundamento, cortar pedras, fazer trabalhos com muito esforço, colher pedras, colocar pedras, fazer o fundamento. Eu tenho uma noção boa de construção civil. Quando você vai edificar uma casa, em primeiro lugar, você precisa ter um terreno legalizado. Você não pode edificar no sulco de um rio mesmo que esteja seco. Ninguém legaliza para você a escritura de um terreno desse. Está legalizado o terreno? Faz a consulta amarela, tira o levantamento da fachada do terreno, da testada do terreno,
Aí entra o topógrafo, tem um engenheiro topógrafo ali. Nosso engenheiro de topografia, irmão Rabeca, ele é engenheiro nessa área. Faz o levantamento topográfico, posteriormente faz um projeto, mas tem que respeitar o projeto. Tem uma taxa de ocupação, dependendo da região, 60%, 70% do terreno, 40%, dependendo a região é a taxa de ocupação. O projeto está pronto, dentro dos conformes, então vai para a prefeitura para ser aprovado, para apanhar o alvará de construção. Tendo em mãos o alvará de construção, então, se começa fazendo uma coisa chamada sondagem, lá no solo, para ver se pode edificar sem estaqueamento ou não. Na região de Joinville, fez um buraco, dá água, dá um poço. Então, qualquer obra precisa um estaqueamento. Se for de uma laje para cima, não se escapa sem um estaqueamento bem feito. Perto das casas, com caracol, para não quebrar a casa do vizinho. Mais longe pode ser na batida mesmo, aquela estaca fincada, à força, não tem problema. Mas daí precisa respeitar aquilo que o engenheiro fez. O engenheiro determinou a espessura dos ferros, a distância dos estribos, tamanho da viga, a altura, espessura da viga. Ele calculou por centímetro num programa do computador, ou antigamente era na caneta, a densidade do concreto, a resistência por centímetro de um concreto, quantos quilos por metro quadrado uma laje resiste, se é para uma indústria, se é para botar carro, se é para subir uma carreta em cima, se é para subir um caminhão, se é para botar um motor grande, pesado, trabalhando e tremendo dia e noite, ou se é só para o público como esse, ou se é para guardar espuma, pena, feno, ou se é para guardar ferro dentro. Tudo se calcula para saber a resistência que precisa ter essa laje, a altura do pé direito da parede, tamanho da janela para ventilação, saídas de emergência, porta de entrada, porta de saída, meu Deus do céu, acessibilidade. E aí já entra os bombeiros, entra o pessoal da vigilância sanitária, cada um tem uma área para atuar, os engenheiros, engenheiro arquitetônico, engenheiro civil, e assim por diante, o profissional, e por trás de tudo, o gestor para saber se começou a construção e pode terminar, ou vai terminar o dinheiro no fundamento, ou vai conseguir chegar no final e fazer os acabamentos da obra, para receber o habites, que é o último documento que recebe, porque quando estiver pronta, é feita a verificação, é medido para ver se está exatamente daquele tamanho, aquela altura, se foi feito conforme o projeto, se foi executado conforme devia ser executado o projeto, e então a construção está pronta. Mas para fazer assim, uma construção bem pequena, já é difícil. Faça uma meia água lá para guardar o seu carro, uma garagem, já vai ver quanto custa. E como incomoda, como é difícil. Faz o muro da sua casa. Alguns que já construíram a casa, outros já são construtores, alguns já fizeram um prédio. Se olha um prédio bonito e alto, você não imagina o que está debaixo ali. Dependendo da região e o prédio, o fundamento, a fundação está enterrado ali, quase o valor do que está da terra para cima. Vai lá em Balneário de Camboriú, ver aqueles arranha-céus ali, tem 2 torres ali que são das maiores do Brasil. Não se sabe no que está cravado. Provavelmente está cravado na laje. Segundo informações dos profissionais, na região de Camboriú existe uma das maiores pedras por baixo do chão, uma pedra, não são várias, uma, que dá para cravar um prédio. Em outras partes não dá, não se constrói em cima de coisa movediça, tem que ter uma rocha, e para fincar um prédio de 50, 60, 80 andares, tem que ter uma rocha muito grande, talvez até quilômetros ao redor, para poder cravar ali, fazer um negócio para dentro ali, para dar sustentação, e ainda vai ter flexibilidade. Essa é a construção mais ou menos, que a gente olha, se admira, não sabe quanto custou,
não sabe o sofrimento que deu. Mas você vai encontrar também casa em cima do mangue. Vai encontrar casa que foi feito, colocado os pneus ali, e foi feita uma casa. Vai encontrar casa de todo jeito. Mas que tipo eu quero fazer a minha casa? Qual é o jeito da minha casa? Eu preciso edificar a minha casa. Pastor, eu quero edificar a minha casa, mas eu não quero que rache a minha casa. Tu faz a casa bem bonita, bem pintada, coloca os móveis bons dentro, quarto maravilhoso, preparado para a menina adolescente, para os meninos, o quarto do casal, e sem fundamento. No primeiro vento que der, partiu a casa no meio. Perdeu tudo. Porque não tinha fundamento. Que decepção, que tristeza, quando se tem fundamento na casa. Mas, pastor, então vamos achar o fundamento. Para mim, achar o local para lançar a base da minha casa, eu vou cavucar. E ali eu vou arrancar lixo dali. E vou arrancar pneu velho, vou arrancar terra, areia movediça, e vou arrancar coisas, entulhos, e vou arrancando e vou passando por tudo, até que eu chego lá no fundamento, e ali começa de lá a base para edificar a minha casa. Quanto lixo se remove nessas pequenas construções? Quantos entulhos se remove nessas pequenas construções? Para poder achar um chão mais firme. Estava fazendo uma pequena congregação num dos nossos bairros, e um morrinho bem bonito. Quando a máquina chegou para cortar, o morro caiu tudo. Não era morro coisa nenhuma. Há 50, 60 anos atrás, foi feito um monte de terra ali de barro. E agora mexeu, ele desceu tudo, escorregou ali. Graças a Deus que não deu problema, porque tinha profissionais cuidando para nós ali. Precisa fundamento. Agora nós precisamos pensar nisso. Onde eu vou edificar a minha casa? Quem não conhecia terra, tinha preguiça de construir na rocha, construía na areia. Na areia é fácil, irmão. Não precisa fundamento, não precisa nada. É só chegar e construir. Mas para construir na rocha, tem que dar de mão do apá, da picareta, da enxada, dar de mão de ponteiros, martelos e tudo que for necessário, alavanca, esquadro e tal, para medir onde vai cortar e tal, e daí começa a cortar. A pedra é pesada, a pedra é dura, a pedra é cansativa, a pedra esvai a força da gente, a pedra dá muito serviço, na pedra tem que suar muito, então a gente parte para o lado mais fácil. Mas é necessário escolher a rocha, sabe por quê? Porque esses homens tinham algumas coisas semelhantes. E quando estava olhando no texto aqui, eu não pensei só no solo, no clima, nos materiais, nos rios, mas eu também pensei que precisava pensar nos homens que iam construir. Tinha algumas coisas que eles tinham em comum. Em primeiro lugar, estavam em comum acordo de construir a casa. Os dois queriam edificar a casa. Os dois fizeram o projeto da casa, ou das suas casas. Os dois escolheram o mesmo endereço, a mesma região, para fazer a casa. A única coisa que eles mudaram a ideia foi na hora do fundamento. Na hora de fazer e preparar o fundamento, eles mudaram de ideia. Um era tolo e o outro era sábio. Um era lutador, guerreiro, e o outro não. E eles acabaram errando no fundamento. Quando nós falamos desta verdade, de fundamento, e falamos para a família, nós precisamos pensar no fundamento sólido. Onde estamos edificando a nossa casa? Nossa família. Edificando na leviandade, edificando na negligência. Não, estamos edificando na palavra. Eu falei no início, a palavra é rocha, a palavra ensina, a palavra é doutrina, e a palavra nos leva à obediência dos evangelhos, da palavra que Jesus Cristo nos ensinou. Glória a Deus, vamos
edificar a nossa casa na rocha. Vamos edificar o nosso ministério na rocha. Vamos edificar a nossa vida espiritual na rocha. Hoje está muito fácil. Tem pessoas que querem prosperar na vida, mas não quer pagar o preço do trabalho. Quer ganhar diplomas, mas não gosta de estudar. Quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Então tem um monte de coisas, ou quer viver um casamento abençoado, mas não trabalha em cima da fidelidade, do amor, porque edificar uma família custa caro, precisa amor, edificar uma família precisa compreensão, edificar uma família precisa tolerância, edificar uma família precisa lágrimas recíprocas dentro de casa, edificar uma família precisa amar os filhos, para edificar uma família precisa uma estratégia, uma criatividade, alguma coisa, para edificar sobre a rocha. Vamos edificar a nossa família, vamos entender a nossa família. Quando falamos entre marido e mulher, as coisas ficam bem perto. Quando para de se ferir com palavras, e um para de agredir o outro com palavras, e para de alfinetar o outro, provocar a ira, vive bem dentro de casa. Mas quando há discórdia, discordância dentro de casa, o clima pesa, e a pessoa não tem prazer de ficar em casa, fica depressivo, sai para a rua, vai para qualquer lugar, não volta mais. Você volta já com outras ideias, com outras coisas da cabeça, porque dentro de casa as coisas não estão boas. Então é necessário desenvolver uma política inteligente para construir, edificar a casa sobre a rocha, para que haja na velhice alguém para dar um chá, alguém para ajudar em qualquer situação. Glória a Deus. Edifiquemos a nossa casa na rocha. Diz o texto: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, não tem problema, e correram os rios, não tem problema, e os ventos sopraram, não tem problema, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei, ou assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e de repente a chuva veio, os rios correram, e os ventos sopraram, e combateram, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Os irmãos já viram, em época de vendaval, casas caídas, colchão jogado para fora, coisas viradas, pessoas tristes, acidentes, quando acontecem esses grandes, hoje tem esse ataque rápido de ventos aí, grandes vendavais, que aconteceu e acontece, especialmente no oeste ou no sul, tem bem mais do que nossa região. Há pouco tempo passou por aqui, Garuva, essa região toda aí. Isso é uma tristeza muito grande. Você vê às vezes nos noticiários, colchões, travesseiros rodando pela grama, pela rua, porque deu um vendaval. Na cidade de Concórdia, no ano 89, nós estávamos lá, o pastor Vieira era pastor aqui, presidente, e eu era o vice-presidente lá em Concórdia. Tinha 15 municípios que pertenciam ao campo. Naquela época, deu um vendaval e derrubou muitas casas. As folhas de zinco de 3 metros, 4 metros, iam e enrolavam nos postes, que parece que foi feito com força para enrolar, de tanto que pegou vento forte. Cobertura das casas ia inteira embora. E eles estavam passando por aqueles fios, aqueles ferros, aquela pauleira, aqueles escombros, porque na região onde nós estávamos, graças a Deus não caiu. Joinville mandou um caminhão na época com roupa, calçado, comida, telha, muita telha, essa telha eternite fina, para a gente cobrir uma coab lá que acabou arrancando quase todas as coberturas das casas. Mas eu passei e vi aquelas casas que tinham um parapeito, o vento deu no parapeito e não arrancou a cobertura. E outras que tinham a cobertura e não tinham parapeito, mas tinham uma laje, teto. E limpou, levou tudo. E ficou aquela casa ali, por dentro, todo mundo seguro.
porque tinha uma base de concreto embaixo, nas laterais e em cima. Levou até a cobertura, que era mais estética, mas a casa ficou ali. Eu pensei, olha só, esta casa foi edificada na rocha e foi feito concreto até no teto, glória a Deus. A tua casa tem uma proteção, não é concreto e não é ferro, mas é a mão do nosso Deus. Xarabachuri candará. A mão do nosso Deus se estendeu sobre a tua casa, para proteger a tua casa, para proteger a tua família. Aconteça o que acontecer, o vento vai vir, vai dar alguns prejuízos, os rios vão bater, vai dar alguns prejuízos, mas não vai cair. O que está dentro de casa não vai sair para fora, não vai perder nada, não vai perder um filho, não vai perder um travesseiro, não vai perder nada, porque existe uma mão muito mais do que o concreto que está sobre a tua casa.